Gourmet na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. E use, vá com muita sede aos potes. Boa noite, pessoal. Nós estamos nesse início de primavera, começando mais um Gourmet na TV, nos nossos canais 24, 524 da NET e nas plataformas sociais que vocês, em qualquer lugar do mundo, vocês podem assistir o nosso programa. Eu estou com um amigo meu em Chamonix hoje, que eu falei com ele a semana passada, o Roberto Schultz. Eu falei nesse meu amigo, o Roberto Schultz, no programa, em função de uma receita que está sendo feita aqui pelo chefe Aldo Flores, lá de Canela, Serra Mana, e não é que terminou o programa, o Roberto disse: eu estou aqui na Europa, estou assistindo o programa daqui. Uma coisa inacreditável. Falei, ele mora aqui perto, na Santa Inácio, se ele estivesse perto, ele ia descer para comer o prato do chefe Aldo. Bom, pessoal, você sabe que o patrocínio do nosso Gourmet na TV é da programa diário, às 18 horas, aqui na RDC TV, é de Assum Supermercado, economia se faz com qualidade, e de Use. Eu sempre vá com sede aos potes, né? E hoje o programa é muito interessante. Há 2 ou 3 semanas eu regularmente passo pela União, tenho minhas atividades por lá, e também tem a União Cooks, que faço parte. A gente tem reuniões esporádicas, ou então no mínimo para conversar sobre alguma coisa de culinária, e tinha um curso mensal. Todos os meses o União Cooks faz um curso mensal, convida um chefe são 2 dias de aula e de teoria e explicações e assim por diante. Me convido, sempre são chefes de respeito, vamos dizer assim, de nomeada, né? E a semana aí, nessa feita, no mês passado, estava lá o chefe Rodolfo Meyer, que eu conhecia de atividade aí na gastronomia, e estava dando curso de frutos do mar, né, Rodolfo? Peixe de frutos do mar, exatamente. E até a minha mulher fez esse curso também, a Jane, e eu passei por lá e disse pro Rodolfo que ia convidá-lo aqui para vir no programa, que seria muita satisfação. Espero que não seja a primeira vez. E ele realmente foi convidado, ele prontamente atendeu, né? E nós estamos com o chefe Rodolfo Meyer aqui. Ele não vai dar curso, mas vamos conversar um pouco sobre a vida dele, que é intensa, né? E experiente, e sempre quase sempre voltado para a gastronomia. Eu sempre digo aqui, Rodolfo, que nosso programa, e repito todos os dias quase, que nosso programa não é um programa de receita. É um programa. Se fosse um programa de receita, tu ia trazer eu tenho certeza que tu ia trazer uma receita rebuscada, aquela coisa toda. O programa, como é ao vivo, a gente procura sempre fazer com que nós tenhamos, vamos dizer assim, liberdade, né? E tranquilidade, e vamos dizer assim, e bom humor. Sim. Por essa razão é um programa de gastronomia, né? Nós falamos aqui sobre tudo, né? Inclusive sobre uma conserva de queijo colonial que tu vais hoje apresentar para o nosso espectador, como também nós podíamos desenvolver um dos pratos que tu tens muita atividade, vamos dizer assim, gabaritada. Então, nós estamos tranquilos. Esse primeiro bloco é para eu tenho que parar de conversar e tu tem que conversar um pouco, tá bom? Certo, Calil. Uma boa noite a todos, obrigado pelo convite. Ora. Então, sempre é um prazer, né, estar podendo divulgar o trabalho, né? Eu sou cozinheiro desde 96. Como é que tu começaste esse negócio? Quando, hein? Eu fiz uma faculdade que eram 2 ao mesmo tempo. Eu sou catarinense de Joinville. Eu fiz turismo e hotelaria. E no meio da faculdade, eu tive as cadeiras de alimentos e bebidas e eu descobri a cozinha. Um dos meus professores era chefe de cozinha, era um chefe francês, o chefe Jean-Claude Hérault Letier. E eu gostei tanto da cadeira que eu fui pedir para ser cozinheiro, e assim eu entrei na cozinha. Não parou mais? Não parei nunca mais. E foi um gasto eu terminar a faculdade, porque como fiz turismo, eu não gostei de turismo. Fiz hotelaria, não gostei de hotelaria, eu não ia atuar em nenhuma das áreas. Eu cheguei a ser funcionário público e pedi exoneração, porque o meu negócio é ser cozinheiro mesmo. Perfeito. Porque eu digo cozinheiro porque eu só sou chefe quando eu tenho equipe. Fora disso, nós somos cozinheiros, né? É verdade. É bom isso ficar claro. A gente sempre, eu tento, principalmente quando vocês, chefes profissionais, aqui no programa e em outros lugares, eu sempre faço essa diferença também.
Porque ser chefe é uma estrutura absolutamente diferente. A pessoa... Ser chefe requer equipe, né? E requer liderança. O chefe, na verdade, ele é um administrador, né? Porque ele não passa o tempo todo cozinhando. Não pode, nem ele pode. Tem que fazer lista de compra, ele tem que criar pratos, ele tem que testar a qualidade, ele tem que motivar a equipe, né? E ultimamente a cozinha ela foi muito glamorizada. Quando não tem tanto glamour assim, é muito suor mesmo. E horas intermitentes de trabalho. É isso que é a vida de cozinheiro. Tá certo. E nessa tua escolha, abandonando os cursos que fizeste na tua escolha, o que tu, nesses 20 anos aí, o que tu vem fazendo? Mais de 20 anos? Bem, como eu fazia faculdade, né, eu fui fazer o meu estágio obrigatório em Joinville, num hotel da Rede Acorde, e fui para o Queen's Restaurante, e de estagiário eu recebi um convite para ser o chefe da cozinha. Certo. Eu comecei a chefiar a cozinha, eu comecei a minha carreira de chefe, né, passando em hotéis, restaurantes, e de repente, em 1999, um antigo professor da faculdade me ligou, que eu me formei na Univale, em Santa Catarina, que a Univale ia abrir o primeiro curso de gastronomia do sul do país e o primeiro do Brasil, porque surgiu ao mesmo tempo em 99 na Univale e em São Paulo, no Embi Morumbi. Sim. E a universidade me contratou para eu ser um dos chefes pioneiros na implantação do curso. Bom, e essa experiência é boa, né? Essa experiência não só da organização, da didática, é interessante, né? Sim, porque um professor de gastronomia ele não pode só ter a parte técnica, né? Ele tem que ser cozinheiro, ele tem que ir mesclando a carreira. Só a teoria. Eu, por exemplo, que não tenho cursos, eu já fiz alguns cursos de gastronomia aí, não vou nem nominar, mas na verdade não me considero chefe, gosto de cozinhar. Mas sem dúvida a teoria faz falta, né? Que a gente tem que ler, tem que preservar, tem que aproveitar. Sim, porque a cozinha tem, alguns chamam de dom, outros intuição, eu acredito que é treino. Claro. Tá? A cozinha ela é baseada em técnicas culinárias. Eu tenho que conhecer as técnicas culinárias, conhecer as formas de cozinhar, eu desenvolvo receita, desenvolvo criatividade, mas é muito treino. Né? Claro. Tu vai se tornar um cozinheiro cozinhando muito, errando, aprendendo. Sempre, né? É experiência, não tem certo. como quase toda profissão, né? Não certo. tem. Bom, e atualmente, quais são os teus projetos atuais aí? Atualmente eu sou chefe consultor, né? Eu faço consultoria, dou aula em pós-graduação, cursos especializados. Perfeito. Né? Mês que vem eu estou indo para a Bahia, que eu vou fazer uma consultoria em Ilhéus. Vou percorrer o oeste de Santa Catarina depois. Ali embaixo é muito bom. Sim, é uma barra que tem perto de Ilhéus ali. Depois eu vou para o interior, para o oeste de Santa Catarina, falar sobre gastronomia. E em novembro eu assumo a Ferro e Fogo na Casa dos Destemperados, onde eu fico um mês ali na Marquês Herval, em operação, que é uma operação do chefe Marcos Livre, só que a cada mês entra um chefe novo e em novembro você é responsável pela operação da Ferro e Fogo. Então já sabemos que em novembro, nos Destemperados, nós teremos qualidade. Bom, vocês podem contatar o chefe Rodolfo aí, nessas atividades do 981-357672. Eu faço questão de muitas vezes que as pessoas depois terminam o programa ficam perguntando como é que é, mando o WhatsApp para cá, falam com a Cris, a nossa produtora e os produtores, se perguntando. Então eu estou dizendo 981-357672, se vocês quiserem ter uma personalização de uma cozinha num evento qualquer, ou então pelo menos um bate-papo sobre culinária e sobre bom senso na cozinha, vocês podem contar com o chefe Rodolfo Meyer por aí. Gente, nós estamos terminando esse nosso primeiro bloco e depois nós vamos passar para as levezas que o Rodolfo vai nos trazer hoje aqui no decorrer do nosso Gourmet na TV. Nós voltamos em seguida. Pessoal, nós estamos voltando com o nosso Gourmet na TV, com o chefe Rodolfo Meyer. Ele já contou, já mostrou as armas com que ele trabalha, né? E agora vai nos fazer. Ele trouxe, ele vai explicar, né? Mas ele realmente resolveu trazer duas receitas rápidas, tranquilas, que é para vocês. Eu tenho uma que vamos dizer assim, é especial, que é a focaccia, que é uma especialidade italiana que tem que ter qualidade, né? Agora, a focaccia é uma especialidade italiana, ela é de Gênova. Ela, na verdade, ela é um pão achatado, tá? Não tão achatado assim, que ele chega a ter
uns 7, 8 centímetros, Isso. tá? Que o italiano vai comer tanto no antipasto, ou pode ser entrada em almoço, e de repente até no café da manhã, porque ela tem algumas variedades, tá? Eu vou fazer uma focaccia clássica, que é uma focaccia de alecrim. Eu foquei em coisas que você pode reproduzir em casa, o telespectador, que é importante. Então eu vou nominar os ingredientes agora, tá certo? Então eu vou trabalhar com meio quilo de farinha de trigo. Farinha de trigo normal. Farinha de trigo normal, tá? Não precisa ser farinha de trigo para panificação ou para confeitaria, não tem problema, tá? Eu vou trabalhar com fermento biológico seco, tá? Que é o fermento instantâneo. Para meio quilo, 5 gramas. Vem um pacotinho de 10 gramas, é só dividir, tá? Vou trabalhar aí com umas 2 gramas de sal, tá? Um pouco de açúcar também, pode ser meia grama, menos. Alecrim. Pode ser um não tão seco, tá? Um alecrim mais fresco. Sal grosso. E também, que eu tenho aqui na outra receita, mas vou usar agora, um pouco de azeite de oliva. Tá? Tem aí, azeite não tem problema. Então, pão é importante a gente ter alguns cuidados, tá? Um dos primeiros cuidados é misturar bem o sal, tá? Na farinha de trigo. A farinha de trigo peneirada já. Por quê? Porque senão... Por quê? Se o sal ele não está bem misturado, ele entra em contato com o fermento, ele pode anular o fermento, tá? Essa aqui é uma fermentação simples, tá? É o método direto. Perfeito. Né? Agora está ficando quente, então mais geralmente rápido, o pão tem dupla fermentação, é mais rápido, né? Perfeito. Então bem misturado, tá? Para meio... Eu gosto dessas... Desculpe te interromper Não tem problema, pode Rodolfo. falar. Eu gosto dessas... O espectador gosta... eu vou misturar um pouco de sal, mas por que o sal tem que ser bem misturado? Tu desse essa explicação, por causa do fermento. Isso é muito importante. Na cozinha, claro. né? Eu sempre falava para meus alunos e falo para quem... Não basta saber uma regra e seguir. Eu tenho que saber o porquê. Então é uma técnica, tu mistura bem o sal na farinha de trigo. Muito bem, vai água, tá? A focaccia, ela é um pão, mas ela não é um pão de molde, né? Ela é um pouco mais líquida. Eu não vou fazer bolinha, não vou fazer baguete com ela. Então eu posso usar, até aqui eu tenho 500 gramas, eu posso usar 40, 35% de água, então eu posso usar aqui 150, 200, 220, de acordo com a variedade do trigo, que isso muda muito. Tem alguns trigos que absorvem mais água, outros menos água. Aí tu vai colocando aos poucos e sentindo o ponto, né? O importante aqui, eu vou colocar o açúcar. Na água. Na água, tá? Alguns misturam na massa, mas eu vou misturar aqui. E aqui eu vou misturar o fermento. Fermento tá? junto. Se é mais frio, se está naquele dia mais frio, tá, úmido. ou no inverno, o que a gente vai fazer aqui? A gente pode misturar numa água quente, tá? Aqui eu tenho uma medida de água, mas se eu precisar usar mais, eu já separei, tá? Aí tu vem fazendo aquele tradicional, né? Certo. E vem aqui, né? Misturando, vem sentindo aqui a massa, tá? Olha que coisa... Agregando mais, aqui vai um pouquinho mais de água, eu separei ali já. Ah, separou aqui. Isso. Um pão, fazer um pão em casa, receber alguém com pão que tu fez é sempre um gesto bom, né? hospitaleiro, um né? gesto de carinho, né? verdade, É importante aí. É verdade. Né? Lógico, suja a mão, né? Massa. Ó, vou botar um pouquinho mais de água que ela ainda fica... Absorver bem o trigo. Aí, se você em casa tem uma batedeira, tá? Tu pode usar o gancho para sovar, ó. Ela gruda na mão, ela não é uma massa que vai desgrudar na mão, porque a focaccia ela é um pouco mais líquida. Então é isso importante, tá? Eu não tenho uma grande especialização em pão, mas eu sei fazer um pouquinho pela minha carreira, né? Certo. Aí a gente pode pegar a batedeira agora, né? Aí só deixa eu mostrar uma coisa. Deixa eu só limpar a mão e mostrar. Perfeito. Telespectador. Vai firme. Vamos lá. Vamos lá, então. Então, se você tem uma batedeira em casa, tá? É uma dica aí que é útil, tá? Pega o gancho dela, tá? Que é para massa, né? Que é para massa, exatamente. Por quê? Essa massa aqui, alguém já deve ter visto, né? As nonas, ou a avó, ou a mãe, tu fica sovando a massa, né? Nesse sentido, por quê? Porque eu tenho que desenvolver
o véu dela, eu tenho que desenvolver o glúten dela. Aí se eu tenho a batedeira, ó, o desastre, começou. Eu na cozinha, desastrado. Se eu tenho uma batedeira, a batedeira ela vai fazer esse trabalho pra gente. Então, a gente pega o bol dela. E liga, né? E coloca que ela vai ajudando a sovar a massa, tá? Porque a força mecânica aqui vai ser melhor que a da mão, tá? Claro. Na mão acontece, mas demora um pouquinho mais, né? Em dias mais quentes tem que cuidar para não aquecer tanto a massa, tá? Porque senão vai ativar muita fermentação. Isso. Ajuda, né? Claro. A gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, né? Sem dúvida. Vou já dar um processo inicial. Deixa eu dar uma... Só para o pessoal acompanhar, né? A textura dela. Isso, a textura, que ela é uma massa que gruda. E quando eu falo em desenvolver o véu, tá? Eu tenho que abrir a massa e a massa ela não pode quebrar fácil. Então, ela tem que ficar com a película mais fininha. Então ela vai bater um pouquinho mais para eu ter a textura exata. A gente segura aqui, Galinha, enquanto eu vou limpar aqui Pode deixar. esse bolo aqui, que a gente vai... Tinha outro. Eu vou botar para descansar aqui ela. Eu já limpo aqui rapidamente. Vai ver que eu tenho uma massa, Ela já mudou, né? ela muda a textura e eu consigo É verdade. abrir ela sem ela quebrar tão fácil. Eu tenho que desenvolver isso, que é importante. Perfeito. Aí ela vai fermentar 2 vezes, certo? Aí tu vai pegar um bol untado, né? Unta, né? Como aqui, passar um óleozinho aqui, né? Vai. Como em casa a gente faz com o dedo, né? Aqui a gente é profissional, mas a gente vai se virando. Sim, nós estamos em casa. Exatamente, né? Ó, vocês viram como ela tá, ó, como ela gruda. Tá bem grudenta. Exatamente, é que esse é o ponto, ela não é para ser uma massa de bolear, tá? Aí eu passo um pouquinho de azeite em cima dela e agora eu tenho que deixar ela mais ou menos dobrar de tamanho, eu tenho que deixar ela fermentando. Importante agora é ou tu cobrir com plástico filme ou com um pano úmido, tá certo? Perfeito. Vou deixar ela no canto aqui, fermentando. Quanto tempo leva, hein? Isso aí depende do calor. Sim. Tá. Tu explicaste na batedeira. Vai tava depender do batendo, calor. né? Tava- Mas ali vai ficar uns 15 minutos, 10, Certo. tá? Ela precisa dobrar o volume, tá? Perfeito. O que tu pode fazer em casa é ligar o forno a 50 graus e desligar e colocar dentro ela, mas o forno desligado, no máximo a 50 graus, Perfeito. para daí eu vou agir como uma câmara de fermentação. Perfeito. Que é importante, porque o que acontece com o pão ali, né? O açúcar ali, a fermentação é um processo que os micro-organismos vão comer o açúcar contido na massa, né, e vão criar um gás, né? Eles vão fermentar, Certo. vão fazer que o pão cresça. Perfeito. Mais alguma Nós pergunta? vamos ver. Não, eu acho que está muito bem, está muito claro. Quando nós estamos de tempo aí, ô Vitor? Hoje nós estamos. O Beto está no departamento médico. Então, podemos mais um minuto ou dois aí. Vamos lá. Hein? Então, o importante, quando tu for assar a focaccia, é muito importante, o forno sempre tem que estar pré-aquecido. Certo. Tá, eu não coloco pão, bolo, nada em forno frio, desculpa, eu estou para ver uma receita que pede para usar um forno frio,
né? Então, uma temperatura de um médio para o alto, entre 170 e 180 graus. O forno tem que estar na temperatura certa, tá? E vai assar, dependendo da potência do teu forno, entre 25 minutos a 20. Aí tem que ficar cuidando, tá? Uma temperatura mais baixa pode ser meia hora. Eu tenho tido particularmente uma experiência muito boa. Eu dei o exemplo desse meu amigo do Roberto, que é italiano. Eu falo do Roberto Schultz sempre, o Roberto Rossarola Schultz, né? Ele dá aula de vez em quando na União do pessoal dos cursos iniciais lá. Sim. Mas ele tem uma paixão de pesquisa culinária e agrofocácia. Eu aprendi a comer com ele. Eu não tenho origem italiana, a gente come tanta coisa ruim por aí, né? Que a gente acaba, quando começa a aprender o bom, né? Como tu fizeste aqui agora, que eu estou vendo a tua focácia é nesse padrão. Então, em homenagem à colônia italiana agora, esse alemão aqui que está nos mostrando exatamente... O Tedesco, como fala em italiano. O Tedesco está no meio. É Nós voltamos em seguida com o Gourmet na TV e o chefe Rodolfo Meyer. Pessoal, com o patrocínio de Assum, Economia se faz qualidade, e os potes da Uzi, com sede aos potes, nós estamos retornando com o nosso Gourmet na TV, com o chefe Rodolfo Meyer, tá? Hoje já nos pré-preparou a nossa focácia, né? Que depois no último bloco a gente vamos na frente do espectador aqui. Fazer um sacrifício, né? Vamos fazer um sacrifício, né? E agora ele vai fazer uma receita, eu tenho certeza que é uma receita muito simples, né? Mas ela tem um resultado muito bom que a gente depois pode em casa, principalmente, a gente pode aproveitar, né, Rodolfo? Vamos lá. Então, só retomando, enquanto a nossa focaccia está fermentando, que eu preciso ter a fermentação, eu vou fazer outra receita, que também é um ato de bem receber, um ato de hospitalidade e promove uma coisa que é muito importante hoje na gastronomia, que a gastronomia está dando um passo atrás, né? Nós estamos trabalhando, sim, com técnicas, só que com ingredientes locais e com, às vezes, técnicas mais simples. Então, aqui eu vou fazer uma conserva de um queijo colonial com azeite de oliva e ervas, tá? Agora vamos passar os ingredientes, tá? Um queijo colonial de sua preferência e sua marca, né? Preferência trabalha aqui com queijo da Serra, com queijo do Rio Grande do Sul, para a gente valorizar o nosso produto local, né? Azeite de oliva. Para não ficar tão forte a conservação no azeite de oliva, eu vou usar aqui um óleo de girassol ou um óleo de milho, tá? Alecrim. Pimenta vermelha, que é pimenta de aroeira. Tá? E vou ter um limãozinho, tá? Para dar um toque. Tu pega um sal para mim, que eu esqueci do sal. Quero tá aqui o sal. Tá certo. Então, né, voltando, né, de preferência eu escolho um queijo que não seja tão curado, tão duro, ó. Um queijo com miolo mais macio, tá? Essa conserva interessante dela é que tu pode fazer ela um dia antes, que até vai ficar mais saborosa, certo? Tu pegou o queijo, claro, né? O queijo, geralmente ele tem uma película, né? Que a gente deve tirar, tá? Que é essa cerinha que eles botam aí, né? Se é um queijo colonial mesmo, vai estar com um mofinho, né? Que a gente tira, né? Isso, às vezes, né? Quando ele está um pouquinho mais velho, quando ele é mais novo ele não tem, tá? O mofinho do bem, né? Antes que me matem aí, né? Não faz mal, o pessoal do queijo aí vai dizer que aquele moço se come, né? Não, mas antes que me matem, né? Porque hoje em dia toda palavra pode ser usada contra ti, tem que cuidar. É verdade. Então, o importante, vamos cortar em cubos, tá? Não precisa ser um cubo tão grande, tá? Tirar um pouco aqui, ó. Tem alguém comendo a casca do queijo. Eu adoro. Pessoal, quando vai cortar, ó, importante, não vai cortar, ó, mão de aranha, né? Então, eu não vou ficar com o dedo assim pro dedo na minha faca. Eu vou fazer assim e vou aparando a faca aqui, ó, com a parte do dedo, né? Não sendo a ponta, né? Perfeito. Tá? Por isso que eu falo, cozinha é técnica, né? Sem dúvida. Então a gente faz as fatias aqui. Se alguém quiser fazer com ricota, pode, mas tem que ser aquela ricota um pouco mais dura, tá? Mais consistente. Mais consistente, tá? Com frescal também. Eu só não faria com nenhum camembert ou nenhum gorgonzola
porque não vai ficar tão... Esses queijos já têm um sabor bem específico, eles não precisam de adição de sabor a mais. Né? Perfeito. Por isso a gente entende o colonial, né? Exatamente. Aí agora é importante, tá? Tem um vidro, né? Um vidro bonitinho para que ele fique em exposição, tá? É uma conserva de queijo, mas é melhor consumir aí em 15 dias, no máximo um mês, né? A gente tem que cuidar com isso, certo? Né? Que tem a vedação, tem a parte do vidro. O vidro para conserva tem que estar bem limpo, né? Tu pode limpar e esterilizar, que foi o caso desse daqui, que é importante. Com água quente? Com água quente, exatamente. Ou tu deixa ele fervendo, ou tu coloca ele no forno por 15 minutos, se eu não me engano, numa temperatura um pouquinho mais alta. Tá certo? Vou cortar um limão também, para dar um charme na nossa conserva, né? Ops. E tu recomendas, o Rodolfo, que esse consumo seja feito em 15, vamos dizer, menos de mês, vamos dizer assim? Exatamente. Em função para não do correr azeite, o né? risco, exatamente, para não rançar, passar, né? Não rançar, exatamente. Né? Aí quando eu vou posicionar, tá? Para pegar aqui os instrumentos, né? O importante é assim, ó, posiciono o limão aqui, de cada lado, ele vai grudar, ele vai passar um sabor, tá? Vai colocando o queijo, minha mão tá tranquila aqui, né? A gente tá em casa. Um alecrim também, para que essas ervas apareçam, né? Perfeito. Porque isso vai dar uma harmonia aqui no... E se tu fizer um dia antes, vai ficar com um sabor especial e esse óleo vai ficar bem gostoso, tá? Coloca o limite do vidro, né? Não precisa encher. Perfeito. Muito bem, está no seu vidro aqui. E agora vem o detalhe dessa conserva que eu acho importante, porque só com azeite de oliva fica muito forte. Tá? Eu vou jogando umas pimentinhas aroeiras, né? Que ela vai dar uma vida, uma cor. Perfeito. Né? Então eu vou mesclar aqui o meu óleo de girassol, né, ou milho, com azeite de oliva e vou colocar sal. Salgar um pouquinho, né, só para garantir. O sal também, a gente condena muito o sal em excesso, mas o sal é o tempero. O sal é um ingrediente que eu preciso usar, sem né? dúvida. Só que tudo na vida em excesso faz mal, né? Claro. Então a diferença entre o veneno e a cura é a dose. Sem dúvida. Então aqui, ó, a gente tem, ela é bonita, né? Pode colocar a data, ela é boa para apresentar na mesa, pode fazer em vidro grande, vidro maior. É um prato legal para festas e tu vai trabalhar com a tua criatividade. Aqui eu usei alecrim, tem gente que quer usar tomilho, quer usar orégano. E assim tu pode até saborizar o óleo. E é rápido, né, Rodolfo? Porque além da facilidade de... Olha que beleza, gente. Nós estamos aqui da imagem que o Vitor está colocando aí para nós. Né? Só em função de termos essa, vamos dizer assim, liberdade de estrutura, de ação, né? Nós sabemos exatamente. Eu acho que o importante primeiro é o queijo que tu sugerisse, um queijo neutro, vamos dizer assim, né? Sim, exatamente. Um queijo neutro, um queijo não tão mole, não tão duro, desculpa. E que escolhe um queijo regional, vai no mercado público ou no mercado da tua preferência, aqui no caso o Assum, né, que é o nosso patrocinador. Sem dúvida. Né, e faz as tuas compras. Hoje nós temos aí escolhas múltiplas. Né? E eu achei tua receita maravilhosa, simples, em 5 minutos a gente faz. Né? E a aroeira, vamos fazer um brinde aqui. Sim. Né? Vamos fazer um brinde ao Rodolfo, ao Gourmet e a receita da nossa conserva de queijo colonial sugerida pelo chefe Rodolfo. Eu sempre digo, Rodolfo, que a gente faz um brinde no meio do programa, porque se é no fim, a gente está se despedindo. E no meio a gente tá. Bom, qual é o nosso passo? Por que nós estamos de tempo aí, Vitor? Hein? Nós temos tempo ainda. Então tranquilo. Então o que eu ia falar também, a gente pode saborizar o óleo se tu quiser. Tu pode pegar um óleo de tua preferência, né? Eu não tenho nada contra o óleo de soja, só que ele tem um sabor residual mais forte, por isso que eu trabalho com outros óleos.
e tu pode aquecer no máximo a 90 graus, aí com ervas, aí tu saboriza, aí tu puxa o sabor das ervas de tua preferência para o óleo, ou com outras especiarias, como o curry, como a páprica, tu pode ir criando criatividade, a criatividade é tua, exatamente. Né? Principalmente quem tem alguma experiência já em cozinha começa a ter essa possibilidade de diversificação, né? O importante é que você consiga reproduzir, né? Vamos só relembrar que tem o limão, tem o alecrim, tem a pimenta rosa, que é o queijo colonial, e o blend de azeite, tá? Que está temperado, né? Eu recomendo deixar na geladeira, né? E que tenha no mínimo 24 horas, que vai ficar com um sabor bem melhor. E tu serve isso com outras pastas ou patês, ou um pão da tua preferência. A própria fogaça. A própria focaccia, que é o nosso caso aqui, que agora ela está no processo de fermentação. Tá certo. Eu vou dar uma olhada na fermentação na focaccia. Tá perfeito, vamos lá. Tá bem, vamos lá. Nossa, eu quero Vamos lá, olha. Aqui eu tenho uma outra massa, né? Sim, já mudou tudo. O antes, o durante e o mudou depois, tudo, né? Impressionante, né? Tá certo. Como a natureza, né? Quando a massa ela mais ou menos dobrar de volume, que é no caso dessa daqui, tá? Pronto. Aí eu volto pego uma forma montada. Perfeito. Como a forma tá aqui, ó, ela vai desgrudar fácil. Perfeito. É. Olha como mudou. Eu espalho ela aqui na... É certo. Agora eu vou pegar aquele blend de óleo. Que óleo, tá aí. Aqui tá aqui. Também vou passar um pouco por cima, porque agora ele vai fermentar um pouco. A fogaça é um pouco, vamos dizer assim, molhada, né? Ela Sim, não ela não é um pão seco, exatamente. Não é um pão seco, né? Agora eu tenho que deixar ela fermentar mais uma vez na forma. Agora não é muito tempo, tá? Só para ela crescer mais um pouco, né? E aproveitando que está quente, hoje está um dia quente, então eu tenho uma fermentação bem mais rápida que num dia frio. Então eu vou dar um tempo para deixar ela crescer. Tá certo. Vamos ver no final do programa como é que ela tá. E de forno depois De forno, um forno a 170 graus, vai ficar 25 minutos, meia hora, mas aí tem que cuidar. Passou de 25 minutos, fica de olho no forno, porque ela tem que ficar crocante, a casca tem que ficar corada, só que não deve ficar crispada em excesso ou marrom escuro, porque senão eu não vou ter um bom, né, um bom resultado no final, né? Tá certo. Pão corado é uma coisa, pão queimado é outra, então a gente tem que cuidar com isso. Bom, nós estamos com nossa conserva de queijo colonial pronta. Hoje não vai ter prova de conserva, mas depois eu vou fazer uma reserva técnica em casa e daqui a umas 2 semanas eu vou trazer para o pessoal da televisão uma conserva feita nos estilos sugeridos pelo Rodolfo no programa de hoje, né? E nós no final do programa, de qualquer maneira, vamos ter uma focaccia para poder tomar com um gole de vinho da melhor qualidade. Com certeza. Tá bom. Com certeza. Nós estamos encerrando esse bloco do Gourmet na TV, voltamos em seguida com vocês. Voltando Gourmet na TV, com patrocínios de Assum e de Uzi, nós estamos com o chefe Rodolfo Meyer, agora no último bloco. Fiz com passa depressa, Rodolfo? Passa depressa, né? Quando tu me convidou, Calil, né? Beleza, programa de TV, já fiz alguns, né? Mas aí, ao vivo, opa! Ao vivo, né? Claro, a gente sempre fica preocupado, porque errar a gente pode errar, né? Bater errado, não funcionar, não normal. sei Não o quê. Quebrei nada por enquanto, tá bom. Né? Mas depois tivesse umas escolhas em que tu dominas muito bem, depois essa da nossa conserva é muito interessante. Eu sempre digo, na minha casa nós temos na cozinha libanesa aquela conserva com queijo Sankrishna, né? Sankrishna, e tem a conserva que se faz com queijo feta. Sim. Né? Tipo, queijo feta é uma decorrência da coalhada, né? Exatamente. O feta é uma decorrência de cabra de ovelha também. Né? Exatamente. Então aquele queijo branco, né? Se faz muita conserva. E eu me lembrei que tu fazendo a conserva, que também a minha mãe não conseguia acertar, né? Uma coisa, tem um troço de mão aí que não acerta, né? E eu me lembrei que tu faz essa conserva árabe, tu faz a bolinha, né?
Tu faz uma bolinha, tá? Isso, Que daí é uma coalhadinha. Só que daí a coalhadinha não tem que estar mole. Não Isso, pode, ela vai pra tu poder dizer, fazer a né? bolinha, ela Interessante. saboriza muito Eu bem. recordei muito que o azeite vai. Mas são experiências de culinária, né? De gastronomia que a gente tem gosto, E né? conserve a memória, né? Porque antigamente era o que eu tinha, né? Ou salgava, ou fazia conserva com açúcar ou com vinagre. Esse era o método de conservação. É verdade. Ou tinha carne imersa na gordura, né? Isso. Quem é da serra, eu, quem tinha porco em Claro. casa, tu fritava a carne na banha, Entendi, já botava deixava. num tacho, deixava no porão, que era método de conservação básico. claro. Tá? Vamos dar uma olhada na nossa focaccia? Bom, Deixa eu vamos lá, que pegar. nós estamos, se não termina o programa, o pessoal vai ficar na saudade, né? Pessoal, né? Naquele antes e depois. Aqui o que aconteceu, tá? Eu tenho a focaccia, né? Ela está começando a aumentar o volume. Eu vou untar o dedo e vou fazer os furos, que é o tradicional aqui da focaccia. Eu tenho que fazer esses furos. Não, Tá senão certo? não é focaccia. Exatamente. Aí eu vou pegar o sal grosso. E vou pegar o alecrim. Essa é a legítima, né? Essa é a clássica, mas Claro. tem gente que bota Claro. queijo aqui, tem gente que bota tomate, tem gente que bota melanzana, berinjela. Aí agora vai pro forno. Perfeito. Vocês nessa base do forno, nessa hora, como nós só temos uns 10 minutos, 8, 10 minutos de programa, nós não temos condições de transmitir para vocês essa fase toda aí. Mas ela tá lá no forno, a nossa fogaça. Um momento mágico da TV. TV. Da TV com o programa, né? Então nós estamos aí com o... Aqui eu já tenho uma focaccia que eu fiz antes, é claro, né? Porque Perfeito. eu tenho processo, não. Olha lá, ela fica, ó, crunch, ela tem uma casca boa, tá? O fundo dela, ó, tem que estar corado, tem que ter o processo de fermentação, tá? Aí eu tenho a focaccia. Aqui só para chamar a atenção do espectador. Vou pegar uma faca de serra. Estão aqui os dedos do chefe e o alecrim que ele colocou antes. Ó, fica exatamente isso, é o formato da A focaccia. focaccia não, tu pode... Olha que coisa. Que coisa. Estou imaginando agora esse vinhozinho e essa focaccia. eu não Importante, quando a gente vê o pão, ó, a gente vê os alvéolos, ó, É. que eu tive um processo de fermentação, tá? Ele é um pão não tão seco, tá? Isso aqui eu sirvo, né? Aí eu faço aqui uma brincadeira, Vai lá. boto uma focaccia. Pensei, leva ou não leva um pão, né, pra TV, né? Porque Claro. o pão pode dar uma saia justa, né? É. Um processinho aqui. E aqui a gente serve, ó, Ó, uma bela de vocês podem... uma entradinha Uma- em uma- casa. Eu diria assim, um mês antes, vocês 15, 20 dias antes façam as suas. O Vitor já tá babando, o Vitor está substituindo o Beto, tá vendo na televisão. Beto, hoje não é contigo a coisa aqui, o Vitor tá impossível aqui, né? Mas já sei que o próximo churrasco na tua casa a coisa vai funcionar, né? Bom, eu recomendo sempre uma focaccia, né? Porque é um pão agradabilíssimo para uma entrada, como está sugerindo. Sim. Né? Não tem coisa melhor. E um vinho, né? Um vinho. Ah, né? com certeza, um vinho, um espumante com essa focaccia. Um vinho, olha né? aqui, ó. Que coisa, né? Que coisa. É até bonito, olha aqui, ó. É até bonito, olha aqui, hein, Rodolfo? Né? Bem feliz, né? Bem feliz. E como eu falei antes, né, o pão é um carinho que tu tem para quem tu vai receber. O pão é um dos critérios de qualidade para eu trabalhar com um restaurante. O restaurante tem que ter um pão bom quando ele vai servir um couvert, né? Então isso é importante. É sempre um gesto, né? Um hospitaleiro, né? A hospitalidade ela tem que estar em todos os nossos atos, nossas ações, né? E a boa mesa é uma forma de agregar, de reunir e começar bem uma refeição. Eu vou te né? contar uma coisa, tu tá falando um negócio que a gente perde muito o hábito, as pessoas têm muita restrição muitas vezes. Agora, um restaurante que tem a qualidade de servir com naturalidade um bom couvert, né? Sim. Não precisa ter nada excepcional, não precisa ter nada fino, né? Não é verdade, Rodrigo? Ó, não existe ingrediente ruim, existe cozinheiro ruim. Então, uma manteiga que não esteja gelada, que ela está pomada, que está fácil de passar no pão, um pão quentinho, já é um excelente couvert. Né? Porque isso é importante eu ter... Às vezes a gente quer sofisticar, quer trabalhar com ingredientes muito estrangeiros ou coisas que não estão na nossa realidade. Não, a gente tem que deixar as pessoas à vontade na mesa,
né? E na boa gastronomia, né? Que hoje em dia tu não fala alta gastronomia, tu fala na gastronomia, verdade, na culinária, é verdade. na cozinha, que é mais contemporâneo, os processos de consumo mudam muito, mas o pão continua sendo um exemplo de qualidade. Certo. Tá. E tem tanta variedade, né? Principalmente, Sim. tem tanta variedade. Eu acho, eu só quero reintroduzir aqui o chefe Rodolfo Meyer. Vocês sabem que agora em novembro ele vai estar na Casa dos Destemperados ali, cuidando do A Ferro e Fogo, Não, tá na Casa dos Temperados. Novembro eu vou ser o chefe responsável Eu pela quero, vocês querendo ter um contato com um chefe mais especial para um curso ou para um evento, o 981357672, vocês podem 981357672. Eu respondo, viu? Pode mandar que eu responde, respondo. não tem problema. Aqui, eu tô me responsabilizando porque ele tem essa tranquilidade de dizer assim. Mas de qualquer forma, essa aula que nós tivemos de simplicidade aqui, trazendo duas receitas tradicionais, uma conserva com muita tranquilidade que todos nós podemos fazer com os ingredientes que nós buscamos no supermercado no dia a dia, né? Ou na nossa horta com alguma coisa, ou com a criatividade que cada um tenha. E a focaccia, que é uma tradicional receita italiana e feita pelo Tedesco, não pelo Meyer, né? Sim. O Rodolfo... Eu trabalhei anos numa escola italiana que tem em Flores da Cunha, no Recife, Italiano Culinário Instituto Forghini. Eu fui instrutor quase 3 anos. E aí eu vim numa cozinha francesa em toda a minha carreira, numa coisa clássica, né? Indo para o Brasil, claro que é meu país, né? Meu terroir, sou catarinense, meu negócio é peixe, camarão, frutos do mar, por isso eu estava lá no Grêmio Náutico União, no União Cooks. No União Cooks, na fazenda. Né? E aí, quando eu passei por essa imersão na Itália, saí com a focaccia, saí com outras receitas em massa, que tem coisas que são muito boas, né? Muito prazerosas de fazer e sempre dão um bom retorno. Eu levo para todos os meus eventos, eu sempre faço. Tá certo, eu acho que fizesse muito bem, né? Como é que nós estamos aí de tempo, viu, agora? Tá. Então nós temos. O que tu recomenda? Eu falando antes de pedir para o Rodolfo alguma dica sobre, vamos dizer assim, culinária, eu queria só referenciar que hoje eu tenho um amigo lá do União que apresentou o programa junto comigo. Olha que beleza essa imagem da focaccia na tela. Nesse horário da fome. Nesse horário da fome, porque eu me lembrei, porque eu não tinha almoçado, já achando documento, tomando... Bom, e hoje tem lá no União o chefe, o Pipe da Mota e o Dante, que é um italiano, né? Sim. Eles vão fazer hoje, ele mais alguns colegas lá, estão fazendo uma janta do Encontro dos Chefes, e eu quero lembrar o pessoal que está nos assistindo, que é lá do União, que pode comparecer, porque é aquela janta mensal que ele vai fazer uma bomba de tomate. Uma bomba de tomate. É um tomate recheado. Espero que ele exploda de maneira prazerosa. Eu estou fazendo essa referência para o Pipe, né? E vamos em frente. O Dante falou em mim agora. O Dante falou em mim. O Rodolfo, me diz uma coisa. Aquele curso que tu fizeste no União o mês passado, tá? Quantos alunos tu tinhas ali? Eu tinha 15 alunos, tá? E era uma temática, uma culinária mediterrânea, mas para trabalhar com peixes e frutos do mar. A referência foi, eu fiz essa pergunta porque nós temos 2, 3 minutos, então era para fazer essa referência porque me comentaram, passei rapidamente aquele dia lá, eu lembro. Tempo do curso, mas o comentário foi muito bom, então eu queria que tu desse uma reproduzida até para gratificar o espectador com um cardápio que tu apresentasse por lá e um curso. Uma das coisas que eu fiz que teve muito retorno. Vou comer uma fogatinha aqui. Eu sou chegado no azeite, eu fiz um confit de bacalhau, que é cozinhar em baixa temperatura. O confit é cozinhar em baixa temperatura em óleo, no óleo temperado, no azeite temperado. Fiz um bacalhau com cogumelo, com pimenta, que deu muito retorno. Fiz uma variação do Belle Munieri com mais limão, que ficou bem interessante. E agora lembrar de tudo, tu me pegou agora. Já faz um mês já. E não era pegadinha um mês, mas é que a referência que me fizeram depois do teu curso... Né, teve um cose farcito, que é um mexilhão gratinado que a gente faz com farinha de rosca, com limão,
né? Realmente, porque foi cuidado de escolher os peixes, de escolher os Sim. ingredientes, né? Como Sim. tu tem que escolher bem o ingrediente. Certo. E a turma estava muito boa também, com uma estrutura ótima. né? É muito bom fazer como nós tínhamos um tempo, era muito bom fazer essa referência, porque a gente tem que valorizar. Hoje nós temos diversos cursos, eu falo do União porque eu estou muito vinculado a eles lá, né? Ao nosso, Eu também dou alguns cursos. Exato, né? Mas de qualquer maneira, os cursos que o chefe, vocês vendo o nome do chefe, vocês vão ter uma referência de uma boa gastronomia. Rodolfo, eu quero agradecer a tua presença, a tua disposição vir aqui na RDC TV e nós fazemos esse programa agradabilíssimo. Eu que agradeço. Tá? O Pipe deu meu contato, também tem Instagram, rodolfo.mer, me segue lá, que eu entro em contato com vocês. Tá. Pessoal, muito obrigado pela audiência no Gourmet na TV de hoje e até amanhã. Gourmet na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. E use, vá com muita sede aos potes.